ensina dificuldades, ensina muitas coisas para que você não desvie do caminho, amém? Para que você não fique enganado. E esse louvor fala sobre isso, aleluia. Se você cante comigo. Nasce as rosas e não mostrasse os espinhos. Quando vierem as provas, cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores, aonde não tem, estava encontrando as dores e o espinho também. Pregadores de rosa, pregue o espinho também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Pregadores de rosa, pregue o espinho também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Oh, regalabachurianda, calabala. Oh, ritecanderebalabachurianda, calabala. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Não pregue facilidade para o caminho do céu. Se não houver santidade, cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado a conduzir as ovelhas, será bem recompensado quando o Senhor devolvê-la. Pregadores de rosa, pregue o espinho também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Pregadores de rosa, pregue o espinho também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Oh, recamandar a palavra chuva. Oh, glória ao nome de Jesus. Amém? Muitas vezes, né, as pessoas falam assim, eu venho no domingo na igreja, é o culto da família, e aí o pastor dá as cajadadas, amém? Mas a Bíblia diz que o pastor que usa cajado, ele usa quando conduzir as ovelhas, amém? Ele dá cajado para corrigir, cajado para salvar, cajado, aleluia, para libertar, amém, irmão? Porque muitas vezes ninguém quer, amém? Então nós temos passado muitas dificuldades. E venho comentando assim com os irmãos, quanta gente está me encontrando na rua, e eu pergunto para ele, você está congregando? Não estou mais, por isso aquilo. E ontem passou um rapaz ali, um demônio, né? Um rapaz, havia um legião, estava indo para a casa de uma irmã, amém? Que já foi da igreja, aleluia. E Deus falou, não vai demorar muito, aleluia. A hora que o demônio começar a quebrar de novo, aí ela vem, amém, não? E não vai demorar muito, ela vai entrar aí de volta, amém, irmão? Porque quando o demônio está quebrando, está arrebentando, aleluia, aí corre para a igreja, amém, irmão?
E eu vi o demônio indo, e Deus falando, está indo lá. Eu falei, Senhor, eu vou orar para esse demônio não ir lá. Ele falou, não, é só assim para ela voltar para a igreja. É quando o demônio, aleluia, ataca a casa dela, quando a coisa está difícil, amém? E quando melhora, ela só fica com o copinho d'água em volta do celular, amém? Ali ouvindo pregação, amém? E dizendo que está adorando a Deus. Mas e aí? Mas você tem que vir no altar, tem que vir na congregação. Você é a igreja de Deus. Você não é separado, amém? E todo aquele que está fora do corpo, o que acontece com ele? Aprodece, amém? Vai chegar um tempo, aleluia. O que ele não faz hoje, congregando, perseverando, vai fazer falta amanhã, amém? Porque as baterias dele vai ficando fraca, não tem crédito com Deus, amém? Por isso Ezequias orou e chorou, e ele tinha crédito com Deus. Senhor, eu tenho andado com fidelidade diante de ti, amém? Sobre isso que eu vou falar daqui a pouco. Então vamos adorar mais um louvor nesta noite, amém? Ao Senhor nosso Deus, porque Ele é digno de adoração, aleluia, é digno de louvor, amém? Vamos louvar aquele, aleluia, Deus de aliança, aleluia. Oh, eu tenho falado muito disso no domingo passado, né? Sobre a sabedoria, entendimento e aliança com Deus, amém? E nós, aleluia, tendo entendimento, conhecimento, temor e aliança com Deus, aleluia, a gente não quebrando, Deus não quebra, amém? E as promessas dele, aleluia, vai cumprir em nossas vidas. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória seja dado o nome de Jesus. Sei que os teus olhos sempre atento permanece em mim. Os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Oh, aleluia, declara nesta noite. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Obrigado, Jesus. Os teus ouvidos, oh, aleluia, para ouvir meu clamor, só até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas só a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
nas mãos de um grande eu sou. Vou ver o impossível acontecer. Deus da aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus da aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, a tua palavra vai se cumprir. Aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, aleluia, Jesus. Tudo pode passar. Às vezes a gente passa pela prova do tempo, parece que nada vai acontecer, parece que Deus não vai se manifestar, aí de repente Ele aparece, porque tudo acontece no tempo dele, na hora dele, amém? Ana, quando queria um filho, não aconteceu quando ela queria, aconteceu quando Deus queria. E muitas vezes a gente quer que acontece quando nós queremos, mas vai acontecer quando Deus quer, aleluia. Então cante e louve ao Senhor, aleluia. Faz compromisso com Ele, aleluia. Espera com paciência no Senhor, e Ele inclina o ouvido para nós, a Bíblia diz, e Ele nos tira do lamaçal e coloca sobre a rocha, aleluia, para firmar nossos passos, aleluia. Oh, aleluia. Quem está esperando em Deus, diga glória a Deus. Oh, levante as tuas mãos e cante, aleluia. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, a tua palavra vai se cumprir. Deus da aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, obrigado, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, tudo pode mudar as coisas, né? Outro dia mesmo eu tinha 15 anos de idade, amém? Hoje já tenho 58, para não falar minha idade, né? Talvez já até com mais. Mas, irmãos, nós vimos nos anos que eu sirvo a Deus, né? Desde quando Deus me chamou, quantas coisas eu já passei, quantas coisas eu vi, né? E quantas coisas nós continuamos vendo, aleluia. E a promessa de Deus, aleluia, vai se cumprir, amém? O que é duro é permanecer até o final, por isso que Abraão venceu. A Bíblia fala que Abraão, aleluia, ele fez o quê? Ele aguardou a minha promessa, e ele perseverou na promessa. E Abraão, aleluia, foi cumprir a promessa com mais de quase 100 anos, amém, irmão? Mas Abraão ainda, aleluia, viu a promessa de Deus. Por isso que nós temos que continuar perseverando, amém? Porque cada um de nós, aleluia, compareceremos perante ao Senhor nosso Deus. E lá em Salmo 85 diz, aleluia, que eles vinham em força perante a Deus para louvar o seu nome e para fazer orações e a súplica e de
socorre no Senhor e nos ajuda, aleluia. Então mostra que era força em força, amém, irmão? Eles passavam deserto, eles passavam noites às vezes para poder chegar até o templo na casa de Deus, para oferecer um sacrifício ao Senhor, amém? Para dar louvores a Deus. E nós moramos aqui, né, pertamente aqui da igreja, amém? A 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, e muitas vezes com sacrifício ainda a gente vem, amém? Imagine se nós tivesse que atravessar a cidade, aleluia, ou até, aleluia, o país, né, para ir lá no templo do Senhor para adorar a Deus. E graças a Deus, Deus fez aqui uma casa de oração, um altar onde você vem, aleluia, para dar culto e louvores ao Senhor, amém? E quem vai ouvir a palavra do Senhor aí, diga glória a Deus nessa noite. Diga assim, fala comigo, Senhor, nesta noite, amém? Então vamos, né, meditar na palavra. Você que trouxe oferta, prepare ela para o final do culto, seus dízimos, amém? E nós vamos agora entrar na dimensão da palavra de Deus, amém? A palavra de Deus, ela não volta vazia, amém? Você vai abrir a sua Bíblia, lá no início da Bíblia, e nós vamos ter que, através da palavra do Senhor, de Êxodo capítulo 33, aleluia, você vai, aleluia, até o versículo de número 7, aleluia, e nós, aleluia, Êxodo, né, de capítulo de número 33, de versículo de número 7. E você, através, aleluia, da leitura da palavra, da meditação, você vai, aleluia, se aproximando e vai entendendo, e vai, aleluia, se alimentando, aleluia, de conhecimento, de entendimento, aleluia, e certamente de luz, amém? Porque a palavra de Deus, ela é luz para nossos caminhos e lâmpada para nossos pés, amém? Então tudo está dentro já da palavra escrita para nós, e nós temos apenas, aleluia, que examiná-la, aleluia, e perceber, amém, o que está escrito, aleluia, no mais profundo possível. Por quê? Porque a palavra rema, amém? É a palavra revelada da Bíblia. Aleluia, Êxodo no número 33, versículo de número 7. Todos acharam? Às vezes a gente demora um pouquinho, vamos sair daqui meia-noite, né? Aí as pessoas saem pulando de lá, mas não, saem daqui no horário certo, né? Mas se o culto estender e você for batizado com o Espírito Santo e ficar falando em língua, aleluia, não quer dizer mais embora, mas fica até outro dia aqui, amém? Magnificando e glorificando a Deus, amém? Quando eu fui batizado e falando em língua, andei para cá, andei dando volta na casa, e uma tia achando que eu estava doida, amém, irmão? E escondendo para que ninguém chamasse a polícia, aleluia, e me chamasse a polícia para me internar, achando que eu estava louco, amém, irmão? Porque eu fui batizado com o Espírito de poder, amém, irmão? E eu não parava mais de falar em língua. Procura o batismo com o Espírito Santo quando você vem no culto, fala, Deus, eu quero, aleluia, falar em língua com Deus, em mistério com Deus. Procura os dons de Deus, amém, nas nossas vidas, que é a arma que Deus deu para nós, amém, aleluia, para sermos poderosos, amém, aleluia, poder, amém, para vencer as obras malignas, amém. E aqui mostra isso, versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar, aleluia, a tenda e armá-la para si, fora e bem longe do arraial, e me chamava a tenda da congregação, e todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Então você vê que aqui Deus tinha feito uma promessa, e Deus tinha colocado, aleluia, eles para ouvir a voz de Deus, e para que Deus escrevesse os mandamentos, aleluia, para que eles obedecessem e aprendessem a lei do Senhor nosso Deus. E certamente quando Deus fez isso, Deus começou, aleluia, a trazer eles, aleluia, para a ética, a moral, a obediência ao seu estatutário, juízos, mandamentos. Porque quem tem juízo obedece. E certamente quando Deus fez isso, Deus encontrou um povo, aleluia, que primeiramente, aleluia, não teve a atenção necessária e muitas vezes não foram, aleluia, aptos para aquele tipo de vida que Deus estabeleceu através das suas leis e mandamentos.
E certamente toda pessoa que não recebe bem, não entende ou não compreende, ou até mesmo por rebeldia, ou por não querer, aleluia, ser servo do Deus Todo-Poderoso, ele comete alguns pecados. Pecado de idolatria, pecado de desobediência, pecado de omissão. São vários pecados ali que vão se estendendo, aleluia, e vai fazendo, aleluia, que eles entram em confronto com a palavra de Deus, com o próprio Deus, com aquilo que Deus estabeleceu. E aonde nós temos visto nesses últimos dias, onde eu estava calor, liguei o ventilador, estive trabalhando, fazendo umas cadeiras, fui para lá, e aí eu estava vendo no YouTube, e uma moça falando mal de Deus, reclamando da vida, dizendo, mandou Deus tomar naquele lugar, e falou tanta coisa, porque tem tanta morte, tanta gente pobre, e ela descarregou mesmo, e ela teve milhões de visualização, amém? E o rapaz que estava fazendo a live, ou estava pondo ali, porque ele também tem um programa, assim, a gente assiste, né? E ele falou que ele entrou numa igreja. E quando ele entrou numa igreja, ele precisava sair da bebida, largar da bebida. E ele é alcoólatra, pelo jeito que ele falou. E ele não conseguia largar. E ele entrou numa igreja. E ele dobrou o joelho e falou com Deus. E disse que no outro dia, ele nunca mais sentiu vontade de beber. E ele chorando na programação. E aí tocando, e a moça mandando, aleluia, marreta em Deus, dizendo que Deus é isso, é aquilo, inconstante. E certamente é uma coisa terrível que a moça fez, amém, irmão? Falou poucas e boas para Deus, que nem nos convém falar aqui. Mas você viu? E ele chorando na coisa enquanto a mulher falava. E disse, Deus me libertou da bebida o dia que eu dobrei o joelho na igreja e pedi para ele, porque a vida dele estava destruída na bebida. Então você vê, irmão, as pessoas não conhecendo Deus, não conhecendo a palavra, não conhecendo leis e mandamentos, e estatutos, juízos de Deus, o que eles fazem? Eles cometem um pecado com a blasfêmia, a pecado da murmuração, a pecado, aleluia, da contenda, aleluia. Em João capítulo 9 fala que quem contendeu para com ele teve paz, na sua ira ele transtorna. E em algum lugar da Bíblia você encontra em Oséias que Deus é santo, amém, irmão? Porque está vendo que aquela pessoa não conhece nada, está falando um monte de asneira, ali blasfemando, e um dia, aleluia, ela vai depender desse Deus, e se ela se arrepender, ele perdoa os pecados e leva para morar no céu, aleluia. Porque ele é grande Deus, e em Oséias capítulo 11 fala que Deus é santo, Deus não é igual ao homem, amém, irmão? Ele é tardio em irar, e ele é poderoso, amém, irmão? E por isso, então, ele vê o homem como nada, como um pinguinho gafanhoto. Então a bobagem nossa é se nós, aleluia, queremos arrumar jeito, desculpa para servirmos a Deus. Servimos a Deus com o quê? Com o nosso louvor, com as nossas ofertas, servir a Deus com nossos trabalhos, servir a Deus com nossas orações, servir a Deus, aleluia, em tudo que o seu reino exige de trabalho, aleluia, de dedicação, aleluia. E fazendo isso, o que acontece conosco? Às vezes a gente deixa até a nossa própria vida, amém? E muitas vezes, aleluia, a gente muda de estrutura e vai para uma estrutura não segundo o homem, mas segundo Deus. Porque tudo que Deus faz, estabelece, ou leis o mandamento, é para que nós vivamos bem, amém, irmão? Para que nós sejamos livres, aleluia, da ira e do mesmo problema, aleluia, de contender com Ele. Amém? Porque quem não obedece a palavra, quem não anda segundo a palavra, e quem negligencia a palavra, como povo de Deus, um dia chamado, uma oportunidade, às vezes foi liberto de alguma coisa, ele não tem nada a ganhar. Então, quando nós se aproxima de Deus e a gente vive, aleluia, para Deus e se achega a Ele, mesmo não sendo uma pessoa perfeita, mas a gente vai alcançando perfeição. Por isso que a Bíblia fala que quando Moisés estava no monte, houve um grande clamor. Amém? Moisés
extremo, aleluia. E ele diz que hoje nós somos uns justos aperfeiçoados através de Jesus Cristo, amém? Então Jesus Cristo, ele traz, aleluia, a perfeição para nós, amém? Dia após dia. E por isso, aleluia, que depende não só de Deus, mas depende muito de nós. Por isso no versículo de número 4, você vai vendo: ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu-se de atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, a este povo de dura serviço, aleluia, aleluia, e se por um momento eu subir no meio de ti, e te consumirei, aleluia, tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba que hei de fazer, aleluia. Então os filhos de Israel tiraram-se os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Então você viu que Deus tinha feito a promessa, e tinha dito: eu vou mandar um anjo diante de vós, e ele vai levar vocês para a terra prometida. Só que vocês têm que ter temor diante dele, porque ele tem o meu nome. Isso você vai ver no capítulo 33 anterior. E aí você vai ver que Deus estava querendo abençoar e fazendo que eles, aleluia, entrassem nos seus projetos. E certamente foi isso, aleluia, que eles não estavam querendo, amém? Porque certamente eles queriam entrar na promessa, queriam vencer os cananeus, heteus, amorreus, os obstáculos que havia de nações inimigas em volta. Tudo isso está no versículo 3, ali você, um pouco para trás, você vai ver. Então certamente Deus, aleluia, estava falando que eles tinham que mudar, amém? Eles tinham que tirar os atavios, que eles tinham que parar, aleluia, de ser um povo idólatra, um povo cheio de tantas coisas, um povo cheio de fazer coisas, aleluia, que não há uma necessidade para quem é de Deus, aleluia. Você sabia que muitas pessoas querem ficar bonito, faz tantas coisas, amém? E às vezes se enfeita tanto que fica parecendo uma árvore de Natal. E muitas vezes as pessoas não entendem que a Bíblia ensina que as mulheres de Deus ficavam formosas e bonitas porque elas ungiam sua cabeça com óleo, amém? O óleo fazia o azeite que elas ficavam bonitas, amém? E vigorosas, porque elas tinham, aleluia, o azeite, aleluia, que embelezava, aleluia, a sua face, amém? E certamente hoje as pessoas põem tatuagem, põem isso, desenha aquilo. Há muitas pinturas estranhas nos cabelos. E se você prestar atenção, diante de Deus vai ser recusado esse tipo de coisa, amém? Porque quando você é chamado por Deus e entra nas promessas de Deus, e Deus vai destruir os demônios ou aquilo que te impede, você será mais do que vencedor na terra. É necessário, aleluia, você andar segundo a aparência que Deus quer que nós andamos, amém? Segundo nossos trajes, segundo a nossa roupa, segundo o nosso falar, segundo todas as coisas, aleluia, para que nós tenhamos Deus, aleluia, ao nosso favor. E muitas vezes a gente pensa que Deus não olha, Ele olha para tudo, também nossa roupa, nossa vida, o que estamos fazendo do nosso corpo, porque tudo está na palavra de Deus. As mulheres com traje decente, não com cabelo frisado, amém? Muitos argolas, bracelete, essas coisas. E hoje você vê muitas mulheres de Deus lá no púlpito, tudo pintada, toda cheia de pulseira, de coisas assim. E se não entrar nessa doutrina, os bons pregadores nesses últimos dias falam que isso é uso e costume. Não é. É porque ela é serva de Deus, amém, irmão? Então ela tem que ter uma argola, pode ter um brinco, pode ter uma pulseirinha, um anel, mas ela não pode, aleluia, vir para a igreja, aleluia, parecendo uma cigana, aleluia. É totalmente diferente as mulheres de Deus. Por isso que hoje a gente não vai percebendo, aleluia, que as pessoas estão se deixando, estão se largando. E quando Deus fala com as pessoas na sua palavra e chama as pessoas para mudar de vida, para ter um novo comportamento, para ser o seu povo, amém? Para ele ser Deus desse povo, é onde as pessoas não querem, amém? Todo mundo acha ruim, não é? Quando você
vamos vendo a pessoa. Ó, Deus vai mandar um anjo agora. E esse anjo hoje é Jesus. Vai colocar a igreja, aleluia, diante dele. E se a igreja temer o nome dele, a palavra dele, respeitar os seus mandamentos e ordenança, Jesus, aleluia, vai fazer que ele vence todos os demônios aqui na terra. E ele passa em bocados terríveis aqui na terra, e ele sai mais do que vencedor do outro lado, amém? Porque é a promessa de Jesus, amém? Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à sua casa. Mas você vê que as pessoas, qualquer coisinha que Deus fala com ele vira o nariz, ele torce o nariz. Eu já tive pessoas aqui da igreja, aleluia, e torcia o nariz, amém? Toda vez que eu pregava, ela sentava ali, né? Ou ele sentava ali, para não dizer se é homem ou mulher, porque a gente não quer expor ninguém, torcia o nariz. Né? Por quê? Porque ela ia numa igreja que o culto é 1 hora só. E o pastor prega só bênção para a pessoa e depois pega oferta. Quer dizer, é 5 minutos de palavra e quase o resto do culto só de oferta, viu? Então ela quer sim trazer sua oferta, sentar um pouquinho e não ouvir muito. E muitas vezes, por quê? Ouvir a Deus, a gente vai entrar no quê? Num Deus que manda, que manda, ele ordena e ele instrui o caminho para se viver, diante dele, para você ter as suas bênçãos, para você se relacionar com ele. Porque ele faz primeiramente porque ele quer que nós sejamos o seu povo. E ele será o nosso Deus. E é através disso, aleluia. Então agora nós vamos relacionar com ele através da fidelidade. Através da obediência. Através da nossa atenção à sua palavra. E aceitamos, aleluia, o que Deus fala conosco. Hoje muitas pessoas não gostam da igreja, porque vem numa igreja como nossa, que Deus fala através de mim, fala através da minha boca, aí a pessoa acha que não é desse jeito, aleluia. E ele sai procurando uma igreja, amém, irmão? Que vai falar tudo, mas não vai falar, aleluia, que ele tem que mudar de vida. Ele tem que se arrepender, que agora ele tem promessa de Deus, ele entrou na igreja, ele desceu as águas, foi batizado, agora ele é uma nova criatura em Cristo, aleluia. Agora tem que viver de novidade de vida. E hoje está sendo difícil. Você está na igreja e fala, ó, larga desse celular na hora do culto. E a pessoa continua. Amém? Aí a pessoa está de joelho orando todo dia, falando com Deus, e ouvindo um monte de pregação. Mas você vê, mas não tem reverência quando entra na casa de Deus. Por isso que as pessoas, aleluia, não conseguem, aleluia, ter uma vida o qual Deus preparou para elas. Porque certamente quando viemos na casa de Deus, entramos na tenda da congregação, há uma certa, aleluia, prostração, amém? É um rendimento total, amém, irmão? Deus fala e todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, aleluia? E certamente é isso que está sendo um problema desses dias. As pessoas não querem se render à palavra de Deus. E aí fica com o nariz torcido, aí fica nervoso. Ah, não sei o que, não vou mais nessa igreja. Ah, eu não gosto daquele pastor, amém, irmão? Mas a palavra não é do pastor. A palavra é de Deus dizendo, se ele quiser ter compromisso com Deus, aleluia, ali ele pode até tantear, pode até gritar, aleluia, pode até espernear, mas Deus não volte atrás, amém? Porque ele já deu a palavra, aleluia, dele, e já deu na escritura sagrada, aleluia, como a igreja deve se viver, quem é o seu povo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então por isso que nós vemos o quadro, ouvindo o povo, nas notícias, pois se plantear, porque a pessoa quer andar do jeito dele, quer da forma dele, aí vem na igreja, ouve a verdade de Deus, vê que Deus é grande, ele é pequeno, e a Bíblia diz que sejam poucas nossas palavras, porque Deus está no céu e nós estamos na terra, não é? E muitas vezes a gente quer chegar diante de Deus, e muitas vezes não entendendo, aleluia, que Ele é Senhor, Ele é Deus, aleluia. É nós que temos que entrar no projeto. Então aí a gente vai triste da igreja. Não é assim, não é desse jeito, aleluia, não é dessa forma. Amém, irmão? E às vezes a igreja até esvazia, porque não são muitos, aleluia, que quer viver corretamente, e a palavra acaba sendo o quê? Uma pulga atrás do seu orelha. Amém, irmão?
Porque se ela não entra no padrão de Deus, e ela não entra naquilo que Deus, aleluia, estabeleceu, ela não permanece mais diante dele, amém, irmão? Porque ela não vai, aleluia, aceitar, porque Deus sempre vai querer, aleluia, estabelecer o que Ele manda, amém, irmão? O que Ele ordena e também o que Ele nos guia, aleluia, pelo caminho que Ele tem para nós, amém? E por isso que ele diz no versículo 5, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, eis que o povo de dura serviço, se por um momento eu subir no meio de ti, e te consumirei, tira pois de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer, aleluia. Então os filhos de Israel tiraram de si os atavios, desde o monte Horebe em diante, amém? Mesmo reclamando, mesmo murmurando, achando que não estava certo, mas eles tiraram, amém? Os atavios, a idolatria, as coisas que eles carregavam a mais, amém? Os seus pecados de estimação, suas bagagens, amém? E por isso, Deus, né, tinha o seu porta-voz. Certamente o pastor, o que ele é? Porta-voz de Deus, mensageiro de Deus, é porta-voz de Deus. Ele abre a palavra e ele prega a palavra, amém? O que Deus manda ele falar, amém? Ah, mas mesmo eles não gostando, eles continuam na igreja. Vão continuar aí, até alguns deixam uma coisa, outro deixa outra, outro deixa adultério, outro deixa alguns pecados de infidelidade, amém? E muitas vezes, aleluia, não são uma pessoa, aleluia, leal ao seu Deus. E certamente ainda ele está meio assim, amém? Que nem um irmão, né? Uma vez eu estava jantando, né? Onde eu sempre jantava, e ele arrumou um bafafá lá, e ele disse, eis que essa mão direita minha é convertida, mas essa esquerda não é, eu enfio na sua cara. Então você vê que havia uma luta, a mão estava direita, mas a esquerda não. Então, aonde há um problema, né, irmão? E muitas vezes ele se rende em algumas partes, né? Mas não se rende em tudo. E aonde gera mais problema no futuro. Porque certamente você vê Moisés era o porta-voz. E Moisés era um homem que ele estava determinado, aleluia, a servir a Deus. Porque hoje todo mundo quer ser servido por Deus, mas ninguém quer servir a Deus, amém, irmão? Você vê que todo mundo serve tudo, e muitas vezes serve até as suas próprias vontades, suas ilusões dessa vida, e muitas vezes se torna até escravo, aleluia, das coisas que ele está servindo, mas não quer servir a Deus. Amém? Servir a Deus com oferta, servir a Deus com trabalho, servir a Deus com sua própria vida, aleluia, diante dele, amém? Do projeto. Então vocês compreenderam até aqui? Resumindo, então, Moisés fez o quê? Já que eu sou porta-voz, agora eu tenho uma tenda da congregação e já sei, aleluia, como é que eu vou ter que fazer. O que eu vou fazer? Dobrar meu joelho perante esse Deus, aleluia, porque Ele vai sempre colocar as palavras, vai dar a mensagem para mim, aleluia, e eu vou transmitir a palavra a esse povo, aleluia. Então Moisés aceitou o chamado de Deus e entendeu, aleluia, que ele era o que? Porta-voz de Deus. Como em Coríntios fala, agora nós somos embaixadores em Cristo, aleluia. Amém? Sabia que quem está pregando, eu estou aqui anunciando a palavra de Deus, eu sou embaixador de Deus, amém? Amém? Representante de Deus. O que é embaixada? É um representante, aleluia, de Deus, da sua palavra. É aquele que fala em nome dele. E hoje você vê, tem embaixadas que hoje estão sendo expulsas de alguns lugares, amém? O Brasil mesmo teve lugar, embaixadas atacadas e expulsas. Os Estados Unidos andam tirando algumas também lá, que é representante. E quando uma pessoa procura uma embaixada, é como se fosse um território daquele país dentro de outro país, amém? Quando a pessoa chega até lá, ele pede asilo, aqueles outros que estão lá de outro país, onde ele está dentro do país, não pode te atingir, amém? Porque você está na embaixada. Assim é o reino de Deus também. O reino de Deus, aleluia, é um reino implantado aqui na terra, aleluia, e nós estamos nesse reino, aleluia. E aonde está estabelecido esse reino, nenhum tipo de diabo, de demônio, nenhum tipo de natureza, aleluia, que seja, aleluia, contra Deus, de tirania, consegue atingir, aleluia.
Porque certamente, aleluia, é um território dos céus, aleluia, é a igreja de Cristo, aleluia. E por isso ele escreveu Mateus 16, eis que, aleluia, ele diz, eis que sobre esta pedra, que é Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, aleluia. Então esse povo estava agora diante ali de um homem responsável, hein? Um homem que orava, um homem que mantinha, aleluia, um padrão de oração na tenda da congregação. Você pode ver, eu quase nem saio. Perguntaram, você quase não sai? Eu fico só aqui dentro da igreja, orando. Só saio para visitar de vez em quando, buscar alguma coisinha, aleluia. Amém? Às vezes para entregar um sorvetinho, para convidar as pessoas para ir para a igreja. Depois eu volto do joelho de novo, aleluia, em adoração a Deus. Diga glória a Deus. Por quê? Porque não adianta, eu já quis, não, Senhor, não vou pregar mais a palavra, não sei o quê. O povo, qualquer coisinha, acha que não é assim, não é desse jeito. Até mesmo é um tempo difícil, até que alguns se entregam, amém? E se rendem, aleluia. Mas eu tenho que continuar que nem Moisés, amém? Na adoração a Deus, amém? Na congregação, aleluia. Porque cada vez que eu for na congregação e for na tenda e eu tiver esse costume, eu vou adorar a Deus, aleluia. E através da minha adoração, através do meu tempo que eu dou para Deus, eu recebo, aleluia, a luz de Deus, amém? Eu vejo a face de Deus, eu recebo a glória de Deus, aleluia. E eu fico transformado pelo poder de Deus, aleluia. E certamente todo crente, servo de Deus, que descobre, aleluia, que o lugar dele é na tenda da congregação, aleluia, que ele precisa encher de Deus, e lá Deus vai encher mais ele de glória, de poder, de autoridade, porque não é, aleluia, fácil servir a Deus, amém? Então ele precisa, aleluia, estar em contato contínuo com Deus, ligado a Deus, para que ele possa, aleluia, ter bom êxito na mensagem, aleluia, e também agradar o seu Deus que o enviou. E por isso Moisés no 7, ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial, tá vendo? Então Deus está à disposição, a igreja, a porta estava aberta mesmo. E quem quisesse vir, aleluia, era só vir para a tenda. Agora, por que Moisés estava indo? Porque a tenda não cabia muita gente, amém, irmão? Se você prestar atenção, ficava muita gente do lado de fora e eles ficavam tudo olhando para ver o que acontecia na tenda. E certamente o que acontecia na tenda? Glória descia de Deus, amém, irmão? E eles ficavam vendo a glória descer na tenda, aleluia, e todo o povo olhando, e Deus, aleluia, enchendo Moisés de glória, aleluia. E certamente o servo de Moisés, que era Josué, ele tinha um hábito, aleluia, de nunca sair do lado da tenda, aleluia. Você pode que Moisés podia ir para qualquer lugar, mas Josué continuava do lado da tenda. Certamente ele ficava com o desejo de entrar na tenda também, aleluia, porque via a glória descer, via Deus se manifestar, aleluia. E certamente hoje as pessoas estão com problema de lidar com glória, porque a glória de Deus, ela muda nós, amém, irmão? Ela muda eu, ela muda você, muda nós. E muitas vezes, aleluia, a gente, em vez de encher de glória e buscar glória que vem de Deus, não, nós buscamos glórias que vêm dos homens. Glória que vem das pessoas, glória que vem da vaidade, glórias que vêm de coisas humanas, amém, irmão? E não buscamos glória de Deus. E quando nós buscamos glória de Deus, e Deus vê que nós estamos querendo servi-lo, e que queremos a sua glória, Ele enche nós de glória. Porque Ele tem glória para dar, aleluia, quem tem adoração para Ele, amém, irmão? Quem está voltado para Ele, quem se aproxima dEle, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E Moisés então fazia isso, e aí o povo se punha de pé, está no versículo 8. E quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, e cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar na tenda. E uma vez dentro de Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, aleluia, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés, aleluia. E você vê que eles ouviam,
aleluia, a glória, e escutava uma voz lá dentro, aleluia, da tenda falando, aleluia. Porque certamente, aleluia, a igreja, altar, congregação de Deus, aleluia, é lugar de encontrar com Deus, é lugar de ver glória de Deus e ouvir a glória de Deus falar, aleluia, conosco. O problema é que nós vimos na igreja e a gente passa anos, ano, e não ouviu a voz do Senhor ainda. Porque muitas vezes a gente não quer ouvir a voz de Deus. Porque se nós ouvir a voz de Deus, nós temos que se render a Ele, amém? E obedecer o que Ele fala, obedecer o que Ele ensina a nós, o que Ele conduz. E certamente é onde que hoje as igrejas, em si, há muitas igrejas, não são todas, que não quer mais voz de Deus, quer voz de homens. E a voz dos homens, por um período de tempo, o coach ensina você só ganhar. O triunfalismo, o positivismo, que é nos últimos dias. Então você veio aqui hoje e você, aleluia, poderia ter uma vida mais cheia de glória. E não depende mais de Deus, depende de você. Se você ficar colocando barreira nas palavras de Deus, ou ficar reclamando em tudo que Deus, aleluia, quer fazer, ou em tudo que Deus quer, aleluia, te conduzir para a vitória e para a salvação, depois se der tempo eu vou concluir com isso, aleluia, já não depende mais de Deus. Você sabia que Deus, Ele age, aleluia, e muitas vezes aonde tem um de joelho adorando, ainda mais se for servo dele. Você pode ter a igreja, uma pessoa só aqui, por isso os irmãos chegam orando, eu não quero parar. Você viu o rapaz da pizza, entrou, nem vi. Porque às vezes você fecha o olho e às vezes quando você abre, a pessoa está aqui dentro. Por isso que a necessidade de ter um obreiro. Agora você vê obreiros na igreja, que vão embora da igreja, porque você fala que quando você vai ver glória, ou você quer glória, você tem que ser dedicado, amém, irmão? Porque essa glória, ela está sempre nos renovando, ela está sempre nos restaurando, ela está sempre nos iluminando, ela está sempre mostrando, aleluia, para nós que sem glória nós não chegamos a lugar nenhum, amém? Tem que estar cheio de glória. Então, continuando, versículo agora 10. E todo o povo via a coluna de nuvem. E o que detinha a porta da tenda, e todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda. E adoravam o Senhor. E falava ao Senhor, a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, o seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Então você vê que ele ficava ali, aleluia, e olhava, aí Moisés entrava, aleluia, e o povo já dizia, já vai lá ele, aleluia. E ele já sabia que era ir prostrar, não demorava uma hora e meia. Talvez Moisés ficava ali até 5, 6 horas, amém? Adorando de joelho, aleluia, para a glória de Deus se manifestar. E Deus vinha com o rosto face a face e enchia Moisés, aleluia. E falava com Moisés, e as palavras de Deus entravam dentro de Moisés, aleluia. E Moisés ficava cheio, e agora Josué vendo isso, e o povo adorando, aleluia, porque ele sabia que um adorador leva as outras pessoas a adorar também, viu? Você pode ver que onde tem um que adora, o outro vem adorando, e às vezes nem sabe quem ele está adorando, porque ele não conhece, mas se ele começar a adorar também, logo ele atrai a presença de Deus. Porque Deus procura, em João 4, 23, o Pai procura verdadeiros adoradores. Não é? O problema é que nós não se desprende dessas coisas desta vida. E muitas vezes a gente não quer esse envolvimento, aleluia, que esses homens queriam. Você vê que Moisés, aleluia, sabia que Deus, aleluia, era juiz, que Deus era poderoso. Então Moisés tinha, aleluia, que fazer mais amizade com ele, amém? Procurar ser mais íntimo dele, conversar mais com ele e ter mais, aleluia, resposta dele, aleluia, através da própria pessoa que Moisés era. E certamente ele chegava e dizia, agora, ó Deus, se eu achei graça diante de ti, aleluia, então agora me dê, aleluia, uma resposta, me dê uma palavra, faz um sinal, aleluia.
Porque muitas pessoas não se interessam de saber o que Deus testemunha dele. Muitos dão testemunho de Jesus, mas não tem o testemunho de Jesus para dar para outras pessoas. E muitas vezes Deus quer o nosso testemunho, mas também Deus também vai testemunhar de nós. Você não viu o que ele disse para Satanás? Está vendo o meu servo Jó? Homem íntegro, e se diz temente, e se dizia do mal. Então Deus dá testemunho de nós. Você viu o próprio Jesus, que Deus disse: este é meu filho amado, e quem me comprazo, a ele ouvi. Então, certamente, toda vez que nós vamos na igreja, a gente está com um monte de problema. Eu mesmo estou, tem um diabo aí que está de noite. Porque certamente a intimidade com Deus até mesmo vai te consolar, vai fazer você vencer. Mas Deus sempre deixa alguma coisa, aleluia, para que a glória seja dele, amigo. Para que você entenda que a glória dele é ainda. Por isso que Paulo, no capítulo 12 de Coríntios, ele diz: eis que foi posto um mensageiro de Satanás para esbofetear no rosto, a fim de eu não me soberbecer. Amém, irmão? Por isso aí o pastor de uma igreja de meia dúzia fica: oh Deus. Porque às vezes tem uns que têm multidões, e aí esse cara sou eu, ele vai desobedecendo, ele já vai roubando a glória de Deus, já vai achando que não precisa orar mais, vai achando que não precisa se humilhar mais, aí vai chegando uma hora que fica ruim para ele, aleluia. Porque Satanás sabe, aleluia, que ele pode bater, mas ele ainda está com graça, ele está com glória de Deus, amém? Ele está amigo de Deus, é Deus que está permitindo, amém? E não por desobediência, e não por infidelidade, mas sim porque ele é um adorador de Deus, e Satanás, aleluia, quer calar a boca dele, e Satanás quer fazer ele parar, amém, irmão? E por isso vem as lutas. Quem está me compreendendo, diga glória a Deus. É que eu não tenho como num culto ler toda a Bíblia. Então por isso que você tem que ir em casa, ler a Bíblia, examinar quando a gente prega. Porque senão você sai brava daqui. Porque você quer ver a cura, você quer ver a provisão, você quer um problema resolvido. Mas primeiro você tem que se envolver com a glória. Porque quando nós se envolve mais com a glória, a gente fica mais preparado para enfrentar, aleluia, aquilo que Deus, aleluia, coloca diante de nós. Que o próprio Deus permite os desafios. Então por isso Moisés no 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me disse, faz subir este povo. Está vendo? Me deu uma responsabilidade, né, para ser o líder deles. Porém, não me desse saber o que há de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome. Também achasse graça aos meus olhos. Está vendo? Agora, pois se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é teu povo. Aleluia. Então Moisés, aleluia, na sinceridade, aleluia, agora estava querendo saber mais de Deus, aleluia. Saber mais, aleluia, porque a responsabilidade, aleluia, Deus estava pondo sobre ele. E certamente, você acha que ele não sabia que o povo era duro, o povo carregava um monte de problema? Mas ele já estava caminhando um bom tempo até chegar nos mandamentos. Amém? Um povo de dura serviço, um povo que uma hora amanhecia, uma hora endurecia de novo. Então era tipo o crente cangorro, uma hora estava em cima, uma hora estava embaixo, amém? E muitas vezes o crente coração de pedra, amém? Como diz Ezequiel. Que às vezes Deus tem que quebrar o coração de pedra, fazer um coração de carne para colocar o Espírito dentro dele. Crente duro, crente que a Bíblia fala em Isaías 48, que Deus fala que era um povo, aleluia, testa de ferro e perna de bronze. Um dia chegou uma mulher e falar comigo, e Deus falou para ela: a senhora é testa de ferro e canela de bronze. E eu falei para ela: Deus falou que a senhora é testa de ferro, nada entra na sua cabeça, e a senhora não quer obedecer a Deus, fazer o que Deus está mandando, não é? E ela, não sei o que, não é Deus que está falando. Eu falei que é Deus sim, Isaías 48, mostrei para ela. Então é isso, dura serviço, a Bíblia chama de canela, tendão de ferro, amém, que não anda. Você viu que eu estou fazendo umas caminhadas para soltar os músculos, porque às vezes o sangue não corre direito, aí começa a doer a cabeça. Já estou assim de vez em quando, com a maquininha, para dar uma soltada, viu? E de vez em quando faço
Mas se soltam, né? Aleluia. E às vezes eu faço o pescoço, é a mesma coisa. Então Moisés, aleluia, sabia que ele precisava ter mais intimidade com Deus. E Deus permite isso quando você quer intimidade com Deus. Quando você quer saber mais, você quer entrar no projeto dele, e você que, aleluia, quer também, aleluia, que ele dê sinal a respeito do projeto, da direção que você deve tomar, aleluia, e se ele, aleluia, verdadeiramente, aleluia, escolheu você, escolheu a mim, aleluia, aí Deus se manifesta. Como é que eu fiquei para pastorear? E fui ungido tudo, mas um dia eu estava num casamento, e eu falei para o pastor, olha, vai ter o casamento de tal irmã, e eu vou lá. E certamente nesse casamento, eu conversando com eles, eu disse, domingo era Santa Ceia, na sede. E eu disse, olha, eu vou parar lá e vou ficar escondido no meio do povo, porque era um povão, né, umas 800 pessoas. Aí o que aconteceu? Escondido lá no meio, e disse, se alguém me chamar, e alguém me chamar para ir lá na frente, que é difícil na Santa Ceia, geralmente é todos os pastores das congregação grande, né? Não aqueles que têm ponto de pregação, que pregam na rua evangelista, que nem no nosso caso. Me chamar lá, então eu vou ser pastor. E aí, então foi quando eu propus e disse, eu vou ser pastor, então vai tirar o pastor que está lá na frente, não por vaidade, por um sinal, né? Eu pedi um sinal. E eu serei chamado lá na frente. E naquele dia minha esposa nem foi, ficou dormindo, estava com algum problema, não sei, doente. Aí eu fui na ceia. E na ceia o líder de lá gritou assim, ei, você aí. E eles até chamavam de pastor Xandão. Olha, você é pastor, vem aqui para frente. Dá lugar para ele aí, dá lugar para ele aí. Amém? Aí tirou um pastor de lá, que eu não vou citar o nome de ninguém, e mandou sentar lá, meu irmão. Aí eu falei, vou ser pastor mesmo, meu irmão. Vou ter que continuar, eu vou pregar a palavra porque eu tenho chamado. E certamente, se eu não for chamado agora, e eu não obedecer, e eu não for fiel a Ele, e não procurar fazer a vontade dEle, quem vai perder sou eu, irmão. Porque ser servo do Senhor é difícil, mas se manter em oração e manter sempre uma conversa com Ele, aleluia, Ele sempre tem uma palavra para mim, aleluia. E Ele sempre tem, aleluia, a direção da missão, aleluia, que eu vou realizar. E até o povo que eu estou lidando. Se você vê uma vez, eu perguntei a Deus, Senhor, e muitas vezes era tão difícil você, aleluia, fazer a vontade de Deus, porque você lida com o povo, lida com pessoas, e tem hora que você tem que pedir sinais, amém, irmão? Achei graça diante de ti. Ó Senhor, o que eu faço agora? Ó Deus, me responde, me direciona meus passos. Aí sabe o que acontece? Aí Deus fala, aleluia, e nos conduz. Você viu uma vez, eu estava numa dificuldade tão grande. E certamente o que aconteceu, quando o ministério ia mudar de lá, eu era co-pastor, né, evangelista, vim de jovem, tem 2 pontos de pregação, eu trabalhava dia e noite na igreja, de noite pegando folhetim, de noite no culto, associando o pastor, amém, quase todo culto eu estava lá, ia no mercadinho do irmão quase toda tarde, lá, né, comprar uma bolachinha, salgadinha de 50 centavos, e aí você vê, então aí um dia parou lá, eu estava aqui embaixo, já contei isso aqui. Eu estava orando ainda, Deus, agora outro pastor veio dar, mudou todo o trabalho, porque as lideranças é assim, quando um pastor tem problema ou isso, aquilo e tal, ele coloca outro, amém? No lugar, e certamente ele ficou como meu pastor, mas ele já chegou fazendo umas coisas, não conhecia o lugar, não conhecia a região, eu fui aconselhar ele e ele achou meio durão. Aí a coisa foi ficando preta para o lado dele, foi ficando difícil, a igreja foi fechando as portas, o dinheiro não entrava, e Deus começou a tratar. Aí eu orei e falei, Senhor, eu estou todo dia trabalhando, pregando e orando na tua obra, agora o pastor trabalha totalmente diferente e não está ouvindo o que eu estou falando. E eu conheço toda a região e estava orientando. E aí um dia eu estava à tarde orando, aí de repente ele entrou pela porta, eu já contei isso aqui, ele colocou as mãos sobre mim, aleluia, eu caí de joelho e ele fez a promessa. E ele disse, tu me adorares, como meu servo Abrão. Aleluia, e se você, aleluia, me adorares e me servires, e aleluia, for fiel a mim,
Eu te levarei. Vocês têm que guardar isso. É a promessa aqui da igreja. Para mim, você guardando minha palavra, me adorando como foi meu servo Abraão, te levarei no manancial das águas. Aleluia, farei os homens mais prósperos dessa região. E na mão de Deus já tem toda essa prosperidade. Amém? Porque o problema é que a prosperidade de Deus ela é em tudo. Entendeu? E certamente foi quando eu clamei, Deus, e agora? E se eu pecar e falhar? Porque todo homem que dirige, todo homem que está na obra de Deus, ele está sujeito a cometer. Até Moisés cometeu. Moisés, uma hora, ficou nervoso e deu uma cajadada. E Deus mandou ele falar a rocha e ele meteu o cajado. Quer dizer, o homem mais manso da terra, uma hora também deu uma cajadada. Então o pastor, uma coisinha que ele fala, ficou irado, nervoso, amém, irmão? E aí, ele muitas vezes perde muita bênção. Mas aí Deus falou comigo. Sabe o que Deus falou? Eis que agora terei misericórdia de ti. Darei um povo, aí eu colocarei você como príncipe sobre eles. E aí Deus ainda disse para mim, e aí se eu pecar, Senhor, e falar, vou voltar para o crime de novo? Deus falou, não, você ouvirá uma voz atrás de ti, e esse é o caminho, e andar nele. Por isso que tem hora que eu vou parar, eu falo, Deus não dá mais, o povo é difícil, Deus, aí eu vou perguntar para Deus, achei graça ainda, Deus, eu estou na sua direção, então dá uma palavra para mim, Deus, dá uma direção, guia eu, aonde que eu tenho sobressaído. Porque tem hora que dá vontade de pegar a noê de bambu, que uma vez uma mulher que me perseguia na igreja, a mulher que era do irmão que era da igreja, que eu ajudei tanto, e começou a me perseguir, eu ia voltar da igreja, eu com um pedaço de bambu que tinha em frente da igreja, lá no cercado de uma planta, e enfiar madeira nela, irmão. Então eu vou descer hoje e vou mandar madeira nessa mulher aí, viu? Já estava mesmo, como diz o menino, está com cheio. Mas aí eu vim no caminho e Deus falou para mim. Eu falei, Senhor, agora eu não posso mais servir o Senhor. Porque eu estava com esse pensamento de dar uma surra de bambu nessa mulher. Porque eu via muito vizinho na época bater na louca com bambu, e o bambu não quebra, mesmo. Você pegar um bambu verde, você pode o bambu não quebra, é que nem pau, você bate uma pancada só e quebra. O bambu não, você pode meter lambada. Aí isso aconteceu, aí vim no caminho. Quando eu cheguei aqui, eu falei para Deus, Senhor, eu estava com esse pensamento, saí da igreja, Deus, agora eu não vou poder mais te servir, Deus, agora eu pequei contra o Senhor e voltei a ser um homem mau, né? Vem aqueles pensamentos. E foi quando Deus falou comigo, ele disse, olha, mesmo que o velho homem se corrompa, o homem interior se renova a cada dia, Aí Deus falou que certamente eu era outra pessoa, estava dentro de mim. Aí o velho homem queria tomar minha novidade de vida, aleluia, um novo coração, uma nova vida, mas foi mais forte, aleluia, a vontade de Deus dentro de mim. Isso que acontecia com Moisés. Amém? Moisés teve uma vontade, aleluia, de intimidade com Deus, porque era uma responsabilidade. E outra coisa, ele precisa, aleluia, falar com Deus, amém? Ter intimidade com Deus, para Deus os guiar os seus passos, aleluia. Porque nenhum líder, servo de Deus, o pastor da igreja, tem que ficar sem a graça de Deus e sem a direção. Então você tem que saber se ainda há graça, se Deus ainda, aleluia, tem a promessa, se Deus ainda, aleluia, amém, vai perdoar os seus pecados, ou ele vai levar você a juízo. Porque certamente servir a Deus, você tem que servir com o coração sincero, fiel, você tem que procurar o máximo de relacionamento com Ele. E quanto mais você teme aproximar dele, mais amigo dele você vai ficando. Porque a Bíblia diz no Salmos 25, 24, que nós lemos, no 25, né? Que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e para aqueles que o buscam, não é? Então, certamente, há que basear no Moisés disse, Senhor, eu te conheço, mas eu quero conhecer mais. Se eu achei graça, fala agora. Deus, eu vou diante do seu povo. Eu preciso, aleluia, da sua bênção. Preciso do seu poder, aleluia. Porque eu estou diante de um povo. Aleluia, irmão. Já pensou um pastor sem graça, um pastor sem Deus, um pastor sem a bênção de Deus, diante de milhões de pessoas? Às vezes é meia dúzia de pessoas já é um suador danado. Você imagina 1 milhão de pessoas, amém?
E certamente, com meia dúzia de gato pingando, tem hora que, Jesus, prepara e leva. Amém? Então, por isso que ele diz no 13, agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça, aleluia, aos teus olhos, e considere que esta nação é seu povo. Quer dizer, aleluia. Então a responsabilidade agora, se é essa mesmo, então me mostra se eu achei graça para isso, amém? Porque Deus olha para nós, Ele não olha que nós vê. Ele olha para você, olha para mim, Ele vê, se Ele me buscar, se Ele dobrar, se Ele aceitar, se Ele estiver diante de mim, se Ele for na tenda da congregação me adorar todo dia, eu encho Ele de poder, encho Ele da minha palavra, aleluia, eu uso Ele e levo Ele para onde? Aleluia, para ser líder, aleluia, entre os povos da nação. E faço dela líder também, mulher. O problema é que a gente quer ficar ali um crente a vida inteira, aí sem receber uma unção diferenciada, aleluia, para levantar a mão com autoridade e poder e mandar o diabo sair, aleluia. E certamente Moisés queria isso, vou diante dele, então preciso ter graça, aleluia, preciso ter tua misericórdia. Em Hebreus fala que o serviço que nós fazemos, e o Deus nos deu perdão, como dá para os pastores muitas vezes, amém, por causa do quê? Porque eles também são sujeitos, são humanos. E eles precisam de quem compadece das suas fraquezas, que é o sumo sacerdote, amém? Dos pastores, que é o bispo da nossa alma. Porque tem hora que é capeta para todo lado, é todo tipo de diversidade, porque você lida com o povo. Você sabe que o povo mais difícil de se lidar é o próprio povo da igreja de Deus. Porque no mesmo tempo que o povo está lá querendo servir fiel, ao mesmo tempo, aleluia, qualquer coisinha, aleluia, por desobediência, por irreverência, por infidelidade, por idolatria, aleluia, por pecado, ele afasta de Deus. Então Moisés estava diante de Deus, e aí ele começou a buscar mais glória, aleluia. E ele disse, eu quero ver mais glória, mostra a sua glória. E Deus disse, vai mostrar minha glória para você, Moisés, só que agora você só vai ver minhas costas. Agora você não vai ver mais minha face, Moisés. Você vai ver só quando eu passar entre as pedras, aí você vê minha glória. Está aqui não, do texto que nós estamos. Aí o que aconteceu? Porque não era face a face como era antes. Porque agora, aleluia, Deus já tinha deixado uma bênção, aleluia, na vida de Moisés. Você vê que a bênção que Deus tinha deixado em Moisés gerou para Moisés uma luz no seu rosto. E certamente foi a marca que Deus deu para Moisés, aleluia, como graça que Deus deu para ele. Amém? Não? O rosto resplandecente, um rosto brilhoso. Você vê que depois que ele te deu graça e Deus salvou da graça diante do meu povo, o meu povo vai ver o quê? O rosto brilhando. E quando Moisés saiu diante da montanha, diante do lugar que Deus encheu de glória, e todos disseram, Moisés, você precisa pôr um véu no rosto, porque o seu rosto está brilhoso. Amém? Porque Moisés não era mais aquele Moisés da primeira vez. Porque quanto mais você se envolve com Deus, quanto mais você se torna íntimo de Deus e mais graça de Deus, mais poderoso em Deus você vai ficando. O problema da gente é que a gente não quer envolver com Deus, porque pensa que Deus vai nos matar, e vai me matar agora, por causa do nosso pecado, da nossa falha. Não, mas se a gente pedir perdão de nossos pecados e confessar, deixar, a gente alcança a misericórdia. E certamente nós vemos na igreja, hoje pensando que Deus vai me dar, que Deus vai fazer, mas primeiro Deus quer dar glória. O crente com glória, chega na sua casa com glória. A pessoa está doente na sua casa, a hora que você chegar lá, a doença sai por causa da glória. Você está entendendo como é que funciona? Você vai cheio de glória. E aí onde você, na empresa que você dirige, a turma vai ver glória. Então, aí o que aconteceu com você? Ontem você estava tão apagada, tão chateada, todo cheio de enfermidade, cheio de problema. Aí você foi nessa igreja, e aí você ficou falando com Deus. Aí você ficou muito tempo no culto. Aí você ficou enchendo de palavra. Aí você ficou meditando na palavra, até um fogo no seu coração. E certamente a sua boca, aleluia, agora sai espada de fogo de Deus. Isaías 49, eis que ele colocou uma espada de fogo na minha boca e guardou na tua ousada, aleluia, para me usar, aleluia. E aí que a gente muitas vezes perde muito tempo, porque a gente fica sem glória. Moisés quis glória, Deus deu glória. Aí no 34,
Para você ver. Versículo 8. Imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. 34:8. Imediatamente curvando-se Moisés para a terra, adorou. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de duro serviço. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Não é? Então Moisés agora começou, aleluia, a buscar a Deus, e Deus agora começou, aleluia, trazer os mandamentos, trazer as suas ordenanças, e Moisés pela manhã, aleluia, já se levantou, e Deus começou a falar, aleluia, e ele começou a exaltar a Deus, a misericórdia de Deus, e pediu mais força para Deus, mais poder para Deus, porque ele viu que a parada é dura. Amém? O povo duro, você já encontrou com o povo duro, você está morrendo, está com um monte de Deus, quer aceitar um Salvador, pelo menos você vai ter esperança de morar no céu. Não, eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, você vê, a pessoa não vem no culto da igreja, fica ouvindo pela internet, só pregação de pastor, mas se ele não fizer congregar, se ele não tiver, ele não vai ver glória, ele está recebendo glória que vem dos outros, mas a glória não está nele. Porque para a glória permanecer nele, ele tem que permanecer servindo ao Senhor, e sendo instrumento de Deus para a realização da obra dele. Porque certamente, para que a pessoa quer glória? Para que a pessoa quer intimidade com Deus? Se ele não quer obedecer a Deus, ele não quer gastar sola de sapato, ele não quer gastar tempo, ele não quer sofrer, ele não quer ser perseguido. Abre a sua Bíblia, lá em Isaías, aleluia, diga glória a Deus. Isaías, capítulo 51. Você vê aqui Isaías, ele trouxe também o que Deus realmente é. Deus, ele é justo. E por isso que ele quer que nós andamos também na justiça. Entendeu? Dele. E aí Isaías 51, ele diz: ouve-me vós, os que procurais a justiça, os que buscai ao Senhor, olha para a rocha de que foste cortado, e para a caverna do poço que fosse cavado. Olha para Abrão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele o único, e quando eu chamei, abençoei e multipliquei. Aleluia. Então você viu, Deus chamou Abrão. Moisés, Deus certamente até falou que era o caminho que ele dirigiu o povo e conduzir. Mas Abrão não. Abrão falou uma voz para Abrão: sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vos tenho ordenado. E então Moisés sabia que ele ia para o território de Canaã, passar o Deus a morrer os inimigos da época. Mas Abrão não sabia para onde ia. Abrão foi pela fé, por isso que a Bíblia fala que Abrão foi cheio de fé, por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus e saiu para ir para um lugar onde ele não sabia onde era ainda, que era por fé. Agora Moisés não, já tinha promessa, já tinha a direção de Deus, a terra que eles iam. E certamente aqui nós vemos que ele quer ouvir e procurar a justiça, quer dizer, quem quer palavra, quem quer Deus, Deus é justiça. E certamente hoje na terra você vê todo mundo procurando justiça, um monte de gente morrendo, justiça, o filho não sei o que, justiça, o marido batendo a mulher, justiça, o crente jogou outro no pau lá por causa de que não pagou a dívida dele, justiça. Todo mundo quer justiça, irmão. Só que ninguém procura Deus, que é a própria justiça. E a Bíblia diz em Coríntios que Deus faz nós feito justiça dele. Um dia eu cheguei no lugar e falei: Deus me fez justiça dele. Quando você prega a palavra, você está justiça de Deus. Aí, você está sendo uma sentença para as pessoas. Oh, se Jesus estiver nesta casa, a paz ficar nesta casa, receber a paz, ela fica. Mas se você dá a paz e aquela casa não aceitar a palavra, a doutrina, não se converte a Deus, não quer relacionamento com Deus, não quer obedecer a Deus, está endurecendo, rebelde, então a paz volta com você e naquela casa em seguida vem juízo. Então por isso que ele continua falando, versículo 2, olha para Abrão, vosso pai que buscou a justiça. Deus fez o quê? Abençoou o casal, abençoou tanto Abrão como Sara.
E eles eram pequenos e se tornaram, aleluia, grandes líderes. E continuando 3, porque o Senhor tem piedade de Sião, e terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como um Éden, quer dizer, olha a bênção que Deus dá, e a sua solidão como o jardim do Senhor, e regozijo, alegria, e acharão nela ação de graça, o som da música. Atendei, povo meu, escutai, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecei o meu direito como a os povos. Então é de Deus que vem a lei é para quê? Obedecer. E através disso que vai acontecer, aí então Deus vai, aleluia, abençoar quem obedece suas leis, obedece seus mandamentos, quem, aleluia, procura a sua palavra, quem vive diante dele, aleluia, aí ele vai ter as bênçãos de Deus, e ele vai ser abençoado na casa, na empresa, na família, em tudo. E certamente, tem hora que eu fico mexendo com as coisas, e fica, Deus, quem é a nossa justiça? E quando nós colocamos a Deus na nossa frente, na nossa vida, e nós obedecemos a Deus, aí você passa a ser um adorador de Deus. Toda vez que você vem para a igreja, você vem com ação de graças, adorando. Vou na casa do Pai, vou adorar Ele. Ele é o Senhor da minha vida. Agora eu relaciono com Ele. Agora eu sou servo dEle. Agora eu estou fazendo as coisas que Ele manda. E aí Ele vai fazer as promessas se cumprirem na nossa vida. O problema é que nós queremos as promessas de Deus tudo para se cumprir. Mas não quer viver para Deus o que Deus quer que nós vivemos para que Ele cumpra a promessa. E aí a promessa fica taidando, e os anos vai passando, a gente morre sem cumprir, sem ter a promessa. Por quê? Porque a gente fica andando no deserto, que nem foi Israel. 40 anos girando em círculo, aí pertinho da terra da promessa e não entrou, amém? E certamente por quê? Porque a Bíblia fala em Coríntios que Jesus era a rocha de Mirimbá que estava com ele no deserto, aonde eles fossem para dar água, para dar azeite, para dar ferramenta para o que precisasse. E eles, aleluia, feriram a rocha porque foram desobedientes à rocha. E murmuraram contra ele. E por isso eles morreram com a mordidura da serpente no deserto. Então por isso que nós, aleluia, temos que entrar no 51 e prestarmos bastante atenção que Deus manda a lei, manda a palavra e nós temos que andar nela, temos que entrar nela, viver ela, aleluia, para que a promessa se cumpra, para que nós estejamos regozijo, tivemos segurança, amém, na hora da angústia, tivemos porta aberta, na hora que tudo se tranca, porque Deus, Ele permite as coisas acontecer, mas Ele sempre abre uma porta de escape, aleluia. Ele sempre permite um Golias se levantar, mas Ele sempre dá uma estratégia para nós dar uma pedrada e derrubar o gigante em nome dEle. Então por isso que nós temos que continuar, versículo 5, perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos, e a terra do mar aguarda o meu braço e espera. Aleluia! Então você viu que agora, a dependência de Deus agora, os projetos de Deus, quem vai fazer o sobrenatural? Quem vai submeter? Quem vai fazer é Ele. E eu fico preocupado assim, falo assim, mas cadê o povo? Cadê tanta gente? Agora eu entendi, porque ele chega na igreja. Aí você vê, pô, chega sempre atrasado no culto. Tudo bem, às vezes tem falha uma vez ou outra. Nunca faz uma adoração, uma hora do domingo de manhã para o culto à noite. Não evangeliza ninguém. Quer dizer, ele não faz nada para Deus. E às vezes fica o dia inteiro cuidando das suas coisas. E um dia uma irmã ficou brava, falou, ó, deixa as coisas para depois você vai lavar roupa, depois você cuida da sua casa. Ah, vai dar uma bagunça a semana inteira. Mas se você perceber que você está como Marta, embaraçado nos seus afazeres, larga tudo e vai orar a Deus, que daqui a pouco Deus coloca uma funcionária para trabalhar para você, amém, irmão? E daqui a pouco Ele coloca uma ajudante para você lá, irmão. E certamente aquela ajudante que Deus coloca, além de ajudar você, ainda vai ser fiel e leal, não é? Porque tudo aquilo que Deus faz, que Deus coloca, e Deus põe a mão, dá certo no final, meu irmão. O que os homens põem a mão e o que as pessoas são, dá tudo errado. Mas aquilo que Deus faz, mesmo que queira dar errado, Ele faz dar certo no final, meu irmão.
porque Ele está com a mão. Então por isso que nós temos que glorificar a Deus. Quem entendeu alguma coisa, diga glória a Deus. Então o povo não queria ouvir, mas Moisés adorou, serviu. Moisés mostrou para Deus que queria glória, Deus encheu. Moisés descobriu que Deus ia perdoar até a 4ª geração. E Moisés dobrou o joelho e adorou a Deus, aleluia. Porque certamente ele estava, aleluia, vivendo a palavra, a lei do Senhor, estava agradando a Deus, estava servindo a Deus. E a Bíblia diz que Deus viu Moisés e ele habitou em Moisés. Se você vê em Hebreus, fala que assim como Cristo, nós somos a casa dele. Moisés era fiel em toda a casa. Se vê que quando os inimigos falavam de Moisés, até as irmãs dele falaram contra ele e ficaram leprosos. Porque Moisés era infiel em toda a casa. Está em Hebreus isso aí. E certamente assim nós temos que ser, porque agora há casas que somos nós, aleluia, de Deus, e Ele habita dentro de nós. Agora imagina uma casa que Deus não pode ficar, uma casa que Deus não governa, uma casa que não está do jeito que Deus quer. Isso aqui, Ele não mora. Efésios capítulo 2, eis que Deus trabalha em nós, não somos mais cidadão, aleluia, da terra, agora nós somos cidadão do céu, e agora nós somos trabalhados para a morada de Deus no Espírito. Então Deus não vai morando assim, enquanto não havia uma entrega total. Você vê que Moisés, ele queria aquilo que Deus queria que ele fosse, então ele deu lugar para Deus, Deus habitou, e Moisés passou a ser servo do Deus poderoso, amém? E Deus deu um cajado de autoridade para Moisés, e Moisés tocava na rocha, Moisés tocava no mar, as coisas aconteciam, mas o que era? Era o poder de Deus, porque um pedaço de pau ia fazer o quê? Amém? Não era o pedaço de pau que fazia, era o poder de Deus, amém, irmão? Então era Deus e Moisés. E tanto que Deus fazia, quando saíram e atravessaram o Mar Vermelho, eu tenho que encerrar, estou dentro do horário, vou encerrar agora. E você vê que Deus, quando saiu o Mar Vermelho, Deus tomou fogueio, Faraó, seus cavaleiros, para que todos conhecessem o meu poder e também o meu servo Moisés, amém, irmão? Porque todos aqueles que glorificam o Pai também glorificará. Hoje eu não estou sofrendo aqui, que não mudar essa igrejinha, que não vai embora, depois que enche o bolso, compra carro novo, paga todas as dívidas, a minha vida mudou, agora ele começou a vir o sofrimento, a perseguição, por causa do reino, para ele ser mais fiel a Deus. O que ele faz? Ele cai fora, pica muga. Aí ele vai para a igreja, senta lá, só tem louvor, tudo bonito, senta lá, canta, dá oferta e vai embora, e não tem problema nenhum, amém, não? Porque quem senta na igreja e não relaciona com Deus, e não obedece a Deus, e não vive a palavra de Deus, o diabo não está nem aí com ele, amém, irmão? Porque sabe que ele vai, aleluia, a juízo dentro da própria igreja. Abre a sua Bíblia. Eu vou mostrar isso para os irmãos na palavra. Isaías 59. Porque a pessoa pensa que vai refugiar na igreja sem ser fiel a Deus, sem buscar perdão de Deus. Pecou, falhou? Deus sabe que nós somos sujeitos a pecar. Nós não devemos viver pecando, mas devemos ficar diante dele. Senhor, eu preguei contra a sua santidade. Agora, para cima com o Espírito Santo não pode, porque a Bíblia diz, contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não, amém, irmão? Então por isso que Isaías 59, para você entender isso, amém? Eu sei que os irmãos sentem cansaço, né? Mas nós temos que ler, né? E ia terminar agora, né? Vamos terminar. Vocês estão aprendendo alguma coisa, entendendo alguma coisa? Porque é forte, irmão. Eu sou profeta de Deus, amém? Então se tivesse outras pessoas aqui, eu ia pregar o que Deus está falando, o que é. E eles não querem, eles vão para a igreja, amém? Porque nem tudo vai mostrar isso para ele. Que quando você quer Deus e você procura justiça, é uma coisa. Ele te prospera, ele te guarda, ele te protege. Você tem tudo dele. Mas quando você é negligente, é infiel e só quer as bênçãos que ele tem, você vai embora com as bênçãos, mas fica sem Deus. E vazio, porque Deus não vai junto. Agora você viu em Moisés, Deus diz que estará junto, como esteve com Abraão e Sara. Vamos ver o 59, versículo 9. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. É o que as pessoas pensam. E espera-nos pela luz, e eis que é só trevas pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Quer dizer, eles estavam sabendo que estavam em trevas, apalpando as paredes como cego, e sim como quem não tem olhos, e andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os rebustos somos como mortos.
Todos nos bramamos como urso, e gememos como pomba, e esperamos juízo, e não há, e a salvação, ela está longe de nós. Está vendo? Então a pessoa sabe que não há salvação nele, sabe que vai haver o juízo, mas não o juízo para julgar a sua causa com vitória, mas sim para condenação. E certamente toda pessoa desviada, afastada, que não é fiel a Deus, conhece a palavra de Deus, ele sabe que vai ser condenado. Ele sabe que não vai morar no céu com Deus. Ele sabe. E por isso Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida e os ouvidos agravados, mas o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então muitas vezes a gente diz: não vai acontecer nada, não vai vir o juiz, vem até contra o pastor, vem até contra mim. E quando Deus está trabalhando contra mim, está batendo em mim, está travando todo mundo, porque Ele quer fazer eu crescer, amém, irmão? E muitas vezes Deus assolta quem Ele ama, até o pastor de vez em quando. E Ele põe no estreito, e aí você pensa que capeta, diabo, é o próprio Deus. Para ver se você vai obedecer ou não, para ver se você vai ser o fiel ou não. Não é fácil ser pastor de uma igreja onde tudo dá certo, milhões e milhões, todo mundo vem adorar, todo mundo chega na hora certa. Você imagina uma igreja que você fica 10 anos falando para um obreiro que tem que mudar uma roupa decente, e não vem para a igreja vestido com uma landelão. E tudo que você falar, ele dá o dízimo na igreja, ele tem o dinheiro para dormir, tem uns carrão. O que ele faz? Vai embora da igreja. Ele prefere ir embora da igreja, ser condenado, sabendo que está desviado, amém? Está desobediente e vai entrar no juízo de Deus. Porque ele pensa que escapou, mas não escapou, escapou agora, mas vai chegar o dia que Deus trava ele. Então por isso que não podemos, aleluia, se enganar, tem que entender bem aqui. Porque Deus deixa aí, mas depois ele pega lá. Amém, irmão? Eu lembro que meu pai vai para o riozinho, vai. Aí nós mergulhava, nadava, e de repente pegava aquela chupança, não sei se vocês conheciam isso aí, tinha um fiozinho, chupança, coisa preto, para as coisas, e chegava com chupança em casa, e o pai falava, meu. Aí eu descobria que aquele horário não chegava, nós esperávamos dar de noitinha, para entrar para a janela. E aí, uma primeira vez deu certo, ele estava roncando, não viu ninguém chegar, tomou um banho, entrou para dormir. Mas na segunda vez, ele estava atrás da janela, a hora que pulou, Aleluia. E muitas vezes, aleluia, a gente escapava, mas chegava uma hora que não tinha jeito, tá vendo? É ou não é? É que nem uma pessoa que anda em toda velocidade. Daqui a pouco você olha lá naquela pista que aconteceu, quem era o fulano. Mas eu sempre andei a 1000 por hora. Mas uma hora ele acha um poste de borracha, amém? Amém? E ele se arrebenta tudo e morre. Então por isso, gente, vamos acordar, amém? Vamos buscar glória, vamos chegar na casa do Senhor e falar: Deus me reveste, me dá poder, eu achei graça, então me dá unção para mim ir embora, fazer a sua vontade, amanhã no meu trabalho, que eu possa ser mais útil, que eu possa romper os horários da minha vida para ter tempo, aleluia, para a adoração ao nosso Deus, aleluia. Faz da casa de Deus um lugar de abrigo. Salmo 27, Davi diz: uma coisa eu peço e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, porque Ele ungirá minha cabeça com óleo, e Ele guardará, aleluia, dos meus inimigos, e só vou sair de lá quando Ele exaltar a minha cabeça. Olha, ver todo crente que fica na frente de Deus, vem uns dias difíceis, até morte da família, se tente. Acontece, porque nós estamos no mundo, mas você pode ver, quando Deus quer manter aquela pessoa, a morte não pode tocá-la, amém? A morte chega até ela e Deus sabe, não chegou a hora, amém? E aí a morte não pode, aleluia, porque você está relacionando com Deus na vida. Agora, o dia que Ele quiser matar, Ele mata, que nem Moisés, sobe de um monte, Moisés, e morre. Aí Moisés morreu lá. Então você vem para os cultos e começa, aleluia, a entender que você precisa, aleluia, ter sede de Deus, sede da palavra, aleluia, ser fiel, procurar fazer o melhor que você pode para Deus, em casa, no trabalho, principalmente quando vem para o altar de Deus, que é o lugar de nós entregarmos a nossa adoração, amém? Amém? É no altar. Hoje estão afastando do altar. É uma igreja simplesinha, mas é um altar consagrado ao Senhor nosso Deus. Amém? Vamos encerrar adorando a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. E às vezes as pessoas pensam que estão em treva. Não, eles sabem que estão em treva.
Você vê, a pessoa não congrega mais, não está mais junto no corpo de Cristo, não participa de ceia. Às vezes deixa a igreja para um passeio, essas coisas. E se você percebe que ele não tem mais sede de Deus, amém? Irmão? Quem tem sede de Deus, é difícil deixar por alguma coisa, amém? Uma panela, aleluia, bem cheia de carne. Ou talvez uma churrascada, festas, amém? Porque ele prefere estar mais sozinho com Deus, amém, irmão? Porque enquanto você está sozinho com Deus, orando, falando, ele está te enchendo, viu? E quando você chegar perto daquelas pessoas que deixaram Deus, ficaram vazios, eles olham para você e veem que você está com a unção de Deus ainda, e que você está cheio dele, viu? E aí você faz a diferença, porque eles ganham o mundo inteiro, mas perdem a sua alma, viu? E você está cheio de crédito com Deus, e a hora que você chegar nele, aleluia, você terá um amigo que estende as mãos, aleluia, e diz: servo fiel fosse no pouco, no muito te colocarei. Olha aquele sonho de Deus, aleluia. Oh, aleluia, que eu estiver adorando, vai em pensamento do Espírito. Aproveita essa noite de glória. Aproveita que Deus, aleluia, chamou nós, aleluia, que quer, aleluia, colocar nós nos padrão dele. Não deu para ensinar mais uma parte no outro domingo. Se Deus dá oportunidade, eu vou concretizar, aleluia, agora a parte do caminho que Deus vai nos direcionar e como que ele vai nos orientar, aleluia. Oh, aleluia. Sei que tem ciúme da minha adoração. Oh, aleluia, Jesus. Não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Abre o coração para ele agora nesta noite, aleluia. Fez aliança contigo. Você fez aliança, ele chamou você para aliança. Do altar. Você viu Moisés, aleluia, ele quis essa aliança que Deus queria fazer. Dos homens, onde o fogo não consome e ninguém pode quebrar. Enche meu coração o teu gloriar. Pode provar e a fidelidade de ti, ainda que tu me peças a te entregar a minha vida, é o maior tesouro, por ti eu darei. Abra mão dos meus sonhos que a vida me dá, digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar o sonho de Deus. Oh, aleluia. Sei que tem ciúme. Um dia Deus falou para ele que tinha ciúme. A minha adoração. Oh, aleluia. Não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Oh, aleluia. Fez aliança contigo, faz um compromisso com Deus, aleluia. Enquanto o povo fica, aleluia, de fora, olhando, a glória vai descendo, aleluia. Aí o povo vivo, aleluia, que era só Moisés dobrar o joelho, aleluia, a luz descia, aleluia, ficava cheio, aleluia, atento, aleluia. Enche no meu coração o teu Moriá. O que é o Moriá? Israel, o centro da terra. Você vê que Moisés, aleluia, no monte. Deus falou: sobe lá, Moisés, é lá que você também vai ver a minha glória. Você vai ver a minha costa e não vai ver mais meu rosto, Moisés. Maior tesouro por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos
caminho. Oh, aleluia, igreja, nós temos que abrir muitas vezes as mãos a Deus. Oh, rebaixando, calabaçou. Derriba do diante, calabaxereante, calabaçou. Churibarrica, bababassuriante, calabaçou. Darradoria, candarabaxarabaçou. Doiemba, carrepo, doiente, calabaçou. Darradoria, calabaçou. Doiente, grande, comandante, calabaçou. Aleluia, bendito, Senhor. O sonho, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar o sonho, e escolhi os sonhos de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus, amém. Você que trouxe a sua oferta, prepara agora aí na sua mão, e assim que eu dar a bênção apostólica.